Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Pioneiro na mídia no diálogo interreligioso. Quero saudar também nossos companheiros que nos acompanham pelo nosso portal mundomaior.com.br, pelo YouTube, pelas redes sociais. Agradeço as mensagens recebidas por intermédio do nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. O nosso programa é gravado e, por intermédio desse nosso e-mail, nós recebemos as suas sugestões, críticas, comentários, quem você gostaria de ver aqui, que perguntas gostaria de fazer, dúvidas, enfim, tudo aquilo que é pertinente ao diálogo interreligioso. Por favor, use o nosso e-mail, manda para a gente e, com satisfação, nós vamos providenciar aquilo que for possível. No programa de hoje, nós estamos recebendo o reverendo, novamente, ele já esteve aqui conosco, o reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana. Reverendo, seja bem-vindo, ainda que pelo aplicativo Zoom, aqui à Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado pela boa acolhida de sempre, uma alegria estar aqui com vocês, Afonso, uma alegria imensa. Antes de apresentar, para quem ainda não conhece o reverendo, eu quero registrar aqui e agradecer. Uma andorinha só não faz verão. Na produção e direção geral do programa Conviver de hoje, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson Carvalho. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Na edição, Edi Pontes. Apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, supervisão de Guiomar Santana. Apresentando o reverendo Cristiano Valério, que retorna ao nosso programa, atendendo os pedidos que nós recebemos, perguntas que ficaram por responder da última vez que ele esteve aqui conosco, novas questões que foram levantadas. Então nós vamos apresentar o reverendo Cristiano Valério, 47 anos, casado há 19 anos, nascido em Cruzeiro, interior do estado de São Paulo, reside na capital há mais de 20 anos, teólogo progressista, ativista dos direitos humanos, LGBT, movimento ecumênico e interreligioso. O reverendo é coordenador de desenvolvimento da Igreja da Comunidade Metropolitana e membro da equipe de desenvolvimento comunitário da MCC, Metropolitan Community Churches. Muito bem. Reverendo, a sua igreja nasceu para atender uma necessidade dos fiéis que sentiram os seus direitos humanos violados. Estou certo na minha colocação? Sim, está certo. Na verdade, o fenômeno religioso, ele sempre atende a uma pergunta do tempo, né, do momento. E aí, quando a gente vai ouvir sobre a história das denominações, das religiões, a gente vai perceber que aquele pensamento, ele tem origem numa inquietação daquele momento, daquele contexto histórico, né? E as igrejas da comunidade metropolitana nascem no final da década de 60, em Los Angeles, nos Estados Unidos, num contexto de luta por direitos civis das mulheres, dos negros e negras, e também da comunidade LGBT, as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, é nesse contexto de luta por direitos civis que as grandes inquietações relacionadas à fé
e ao direito fazem surgir as igrejas da comunidade metropolitana. Há quantos anos o senhor está na igreja da comunidade metropolitana, reverendo Cristiano? Faz 22 anos. 22 anos. Então a pergunta é a seguinte, essa pergunta deste seu amigo. Há 22 anos o senhor iniciou seus trabalhos, progrediu dentro da igreja, conquistou uma posição de destaque, de muito destaque. Eu queria que o senhor situasse o panorama daquela época. São 2 décadas e o que está acontecendo hoje. Houve um progresso, a coisa piorou, eu digo, em relação ao tratamento daqueles que não são exatamente iguais à maioria, mas que precisam do acolhimento, precisam da igreja, precisam da palavra de Deus e não encontraram esse mesmo acolhimento em outras vertentes religiosas. Como mudou a situação, para melhor ou para pior? Essa é uma pergunta muito boa, né? Mas a resposta dela precisa de um cuidado, porque a gente tem, às vezes, a ideia de que as coisas são lineares, né? E que a história é linear. E não é bem assim que acontece. A resposta a essa pergunta é um pouquinho complexa. Por quê? Porque nós tivemos realmente alguns avanços inquestionáveis, indiscutíveis. São avanços significativos e importantes nos últimos 20 anos. Mas nós também temos um crescimento da resistência que também acontece em função desses avanços que tivemos. Então, por exemplo, nos últimos 20 anos nós tivemos o reconhecimento do casamento igualitário, que foi importantíssimo, né? E isso aconteceu no Brasil, diferente de outros países, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o nosso legislativo, embora tenha pautado isso em alguns momentos, ele não avança de forma alguma nessa pauta. E aí o judiciário tem um papel de interpretar a Constituição, vai debruçar sobre isso por conta de várias demandas da sociedade civil e vai decidir, então, que o casamento, né, a união entre pessoas do mesmo sexo é amparada pela Constituição brasileira, que vai dizer que todo cidadão tem direitos iguais, né? E portanto, não é correto tratar de forma diferente casais homoafetivos de heteroafetivos. Então, nessa decisão, nós temos aí um avanço importantíssimo, significativo, na garantia de direitos dessa população LGBT. Com isso, várias outras questões foram atendidas, né? Porque antes do casamento ser reconhecido, você tinha várias injustiças terríveis, né? O caso de casais construir um patrimônio juntos e tal, e muitas vezes sem o apoio de ambas as famílias, o amparo de ambas as famílias, esse casal às vezes construía um patrimônio, construía uma história, uma vida, e quando do falecimento de um, né, o outro ficava desamparado. Por quê? Porque a família, por lei, tem direito, né, à herança, a todo aquele patrimônio que foi construído, muitas vezes sem apoio desta família. Então, uma injustiça tremenda que perpetuou por muito tempo, né, até que tivéssemos amparo legal, que tivéssemos possibilidade de garantia do direito das pessoas que tinham uma relação, que têm uma relação homoafetiva. Então, isso foi um avanço significativo. Outros avanços é o fato de que hoje no Brasil a homofobia, a discriminação contra pessoas LGBTs é um crime, né? E é possível processar, é possível que você puna estabelecimentos ou pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, são avanços importantíssimos. Para além disso, eu acho que o mais importante, que na verdade esses direitos, essas conquistas são só um reflexo disso que eu vou dizer. Nesse tempo todo, cresceu na sociedade a consciência
de que discriminar alguém por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, é algo feio, é vergonhoso, é pecado. Então, isso cresceu na sociedade. Porque antes que legislem sobre, antes que os governantes, que as autoridades tomem alguma decisão, que as religiões se sensibilizem, o que acontece é uma mudança na sociedade. E aí, quando a gente vê, por exemplo, mudanças significativas, né, no campo do direito, mudanças interessantes lá no Congresso Nacional, sensibilidade de governantes, sensibilidade de líderes religiosos, a gente precisa entender que isso só acontece porque houve uma mudança social importante. É a sociedade, é o povo que pressiona para que essas pessoas, em posição de poder, mudem o discurso. Então é muito bom celebrar essas conquistas, sabendo que essas conquistas só foram possíveis porque houve mobilização popular. Houve um crescimento na consciência das pessoas de que essa atitude é ruim, que isso não deveria continuar assim, que é feio, que é um pecado, que é algo vergonhoso. Isso acontece com relação ao racismo, com o machismo, mas também com relação à questão LGBT. Então, essa consciência deve ser celebrada, porque isso é que muda, isso que vai transformar um pouco o cenário político, mas também o cenário religioso. Não é à toa, não é de graça que as religiões começam a mudar sensivelmente seu discurso com relação às pessoas LGBTs. Até começam amenizando, que é o que nós estamos vendo, graças a Deus. Graças a Deus. É o processo, né? Primeiro, essa sensibilização no sentido de incluir. Isso. Que eu acho que já é um avanço. É um avanço tímido, mas é um avanço. E aí vai incluindo. Perfeito. Aproveitando, reverendo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Papa, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem também uma postura que está sendo bastante diferenciada das posturas anteriores, que se encontra nesse instante um delicado estado de saúde, fragilizado, e nós aqui pedimos a Deus, nosso Pai, que o abençoe à medida das suas necessidades físicas, que ele possa se recuperar. Mas eu gostaria de ouvir o seu comentário a partir da postura dele. Sim. Na verdade, é uma postura partilhada por algumas tradições religiosas, né? Mas é importante falar do Papa Francisco, que eu gosto muito dele, né? Tenho um carinho por ele, e estou nessa corrente interreligiosa de oração pela saúde dele, né? Participo disso ativamente, oro fervorosamente para que ele viva ainda alguns anos e continue seu trabalho com muita força. Bom, é importante notar que o Bergoglio, que é o cardeal antes de ser papa, né? Ele tinha uma postura bastante conservadora e reacionária. Quando nós lemos lá os documentos, o noticiário sobre a decisão do governo argentino porque antes do Brasil, a Argentina autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, reconheceu as uniões homoafetivas. Quando aconteceu isso, o então cardeal Bergoglio reagiu de uma forma muito violenta, pesada. Num dos seus documentos, ele vai atacar, né, a então presidente, a Cristina Kirchner, e vai fazer alguns comentários bem moralistas, bem retrógrados, bem difíceis. Eu me lembro de ficar com muita raiva quando li isso, mas disse, é só um cardeal argentino tendo um chilique, pensei nessa época. Mas enfim, esse era um momento da vida, da história, né? Isso passou. O tempo foi passando, e aí esse cardeal agora é papa, né? E foi eleito papa num contexto importantíssimo, e é importante a gente pensar no contexto. Ele foi eleito para salvar um pouco a igreja de um abismo difícil que eles estavam enfrentando, que é a crise do banco e os escândalos com abuso de dinheiro, abusos dos mais diversos, eu não quero nem entrar nesse detalhe aqui.
que a igreja estava sofrendo naquele momento. E aí entra o Papa Francisco e começa um trabalho bastante interessante, que é esse. Primeiro, a escolha do nome, né? Ele escolheu Francisco, e isso foi bastante significativo, né? A identificação com a obra de São Francisco de Assis, que eu sou apaixonado por ele também, sou bastante apaixonado. E ele começa, então, a sensibilizar um pouco, a ser um pouco mais sensível a alguns temas e a mudar a sua postura com relação às pessoas LGBTs. As declarações começam a ser declarações muito mais acolhedoras, às vezes contradizendo, né? Porque havia às vezes uma declaração do Papa e depois uma declaração da igreja, que é a cúria, né? É um pouco complexo a coisa da política ali dentro, fazendo um comentário ultraconservador em contrapartida do que foi dito, enfim. E aí, nessa coisa de pesos e contrapesos, a gente tem aí um saldo positivo, que é esse acolhimento do Papa com relação a pessoas LGBTs. Em vários documentos ele foi muito feliz em fazer esse processo. É claro que ainda é esse processo de acolhimento, e o acolhimento é uma parte importante, mas ele também é um pouco violento, né? Por quê? Porque quando eu acolho alguém ou uma população, eu estou querendo dizer que essas pessoas são menores ou menos, e por isso precisam ser acolhidas. Eu acolho aquela ideia de que Deus é todo-poderoso, vive no alto dos céus, é perfeito, mas ele é tão bonzinho que até te aceita. Ele é tão bonzinho que até te ama. Então, essa ideia da inclusividade é bom, é um avanço, mas é um pouquinho difícil, porque a gente ainda pensa que em algum momento vamos ter uma postura mais afirmativa. E a postura afirmativa não é a de que você precisa ser acolhido ou aceito, mas é o reconhecimento de que você é um ser divino, criado por Deus. Deus te fez a sua imagem e semelhança, e a diversidade humana, ela é parte dessa criação divina, e você, por ser diferente, não é menos do que qualquer outra pessoa, e, portanto, não precisa ser acolhido, mas precisa ser reconhecido como digno e digna, filho e filha legítimo de Deus, e não uma pessoa que está sendo alvo da compaixão e da misericórdia desse Deus que, embora seja perfeito, ele tem amor e carinho por você. Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus na nossa diversidade humana, e, portanto, todas as pessoas têm a dignidade de filhas e filhos de Deus. Muito bem colocado, reverendo. Nós estamos convivendo hoje com o reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana do Brasil. E nós temos aqui uma pergunta que chegou por intermédio do Léo, que acompanha o nosso, diz ele que acompanha sempre que é possível o programa por intermédio da TV Mundo Maior. Ele fala assim: olha, eu pergunto, ele já começa assim, eu pergunto com muito respeito, é como quem diz, estou aqui de boas. Reverendo Cristiano, a sua igreja é de fundamento evangélico. Como fica se vai contra a Bíblia? Eu gosto desse tipo de pergunta, acho bastante interessante. No cristianismo, né? E aí eu gosto de dizer cristianismos, você vai ter uma diversidade de doutrinas, de pensamentos, de liturgia, de formas de viver, de ser, uma diversidade muito grande. Então nós temos cristãos que guardam o sábado, nós temos cristãos que guardam o domingo, nós temos cristãos que usam uma vestimenta tal que proíbem, por exemplo, o uso de
tomar bebida alcoólica, outras que não. Você tem, por exemplo, igrejas que são bastante liberais com relação à questão de usos e costumes, e tem outras tradições que são mais restritas, as pessoas são um pouco mais... Enfim, existe uma diversidade muito grande de cristianismos. E as pessoas que usam a Bíblia como sua regra de fé também são diversas. A própria Bíblia não é um texto que concorda o tempo todo, de forma alguma. Os evangelhos têm 4 versões, pelo menos, né? A de Marcos, Mateus, Lucas e de João. E esses evangelhos, embora falam da mesma história, do mesmo Jesus, eles têm perspectivas diferentes, formas diferentes de contar a história. A diversidade não é um problema. O problema é a intolerância religiosa. Esse é um problema. Então é importante saber que tem irmãos que usam a Bíblia, que leem a Bíblia e que creem na reencarnação. Nós temos irmãos que leem a Bíblia e que estudam a Bíblia e que não creem na reencarnação. Nós temos irmãos que leem a Bíblia e que guardam o sábado. E tem irmãos que guardam o domingo. Tem uns que comem carne de porco e qualquer peixe. Tem outros que não. Qual é o problema? O problema não é essa diversidade de pensamentos, de estilos, de jeito de viver. O problema é eu acreditar que o que eu penso é mais verdade do que o outro pensa. É eu não conseguir conviver com o jeito do outro, a liberdade do outro, o limite do outro. Tá tudo bem se a pessoa gosta de tal dieta, ou a religião dele autoriza tal dieta e não outra, ou se ela usa tal tipo de roupa, ou se ela guarda o sábado ou domingo. Para mim tá tudo bem. O problema é quando eu acredito que quem faz ou pensa diferente de mim vai para o inferno por conta disso. Isso é um pecado. Agora, o grande chamamento do evangelho, das escrituras, é o amor. E aí Jesus, diante da diversidade de pensamentos, vai sempre insistir nisso. É o amor. É o amor que nos qualifica como filhos e filhas de Deus, capazes de conviver com as diferenças e saber que existe muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Então, se eu posso usar o texto bíblico da maneira como eu achar melhor. O texto bíblico, intrinsecamente, não é bom nem ruim. É como uma faca. A faca, intrinsecamente, não é boa nem ruim. Eu posso usar ela para passar manteiga no pão, mas eu posso usá-la para matar também. A questão não é o que está escrito simplesmente, mas é o que eu faço com o que está escrito. Eu uso a Bíblia para conviver melhor, para amar, para me tornar uma pessoa melhor, mais agradável, para espalhar o amor que Jesus deu a vida espalhando, ou eu uso esse texto como um pretexto para criar barreiras, para dificultar a existência do outro. E aí a gente escolhe o que é que nós queremos fazer: conviver ou construir barreiras? Reverendo, o nosso companheiro João Maria, ele mandou uma pergunta muito comprida aqui, mas mandou elogios também. Diz que já assistiu por intermédio da internet o culto religioso, que o pessoal é muito bacana. Mas ele faz uma pergunta aqui: por que os fundamentalistas, ele coloca uns exemplos, mas o tempo nosso é curto, por que os fundamentalistas agem com tanta violência? Qual é a associação do fundamentalismo com a violência? O fundamentalismo leva à violência, a violência leva ao fundamentalismo. Essa é a questão que ele quer que o senhor responda. Maravilha. Obrigado pela pergunta, primeiramente. Bom, eu vou tentar responder isso. Existe uma relação muito estreita, né, do fundamentalismo religioso e a violência. Porque a pessoa que crê que aquilo que a sua religião, o seu pensamento, a sua maneira de adorar a Deus, de viver, é uma verdade absoluta, ou seja, essa pessoa absolutiza as suas expressões sagradas, essa pessoa
por si só por isso, já começou a ser violenta. Por quê? Porque toda a relação que ela tiver com os outros é uma relação a partir de um lugar de superioridade. E isso já é ruim, isso já é violento. Agora, pior ainda, é que essa pessoa às vezes tem a missão de converter todo mundo ao pensamento dela. E para isso ela faz qualquer coisa. Tem gente que chega ao ponto de matar. A colonização deixou isso claro para a gente. Quando os colonizadores chegaram aqui, o povo que já existia aqui, a civilização brasileira, né, que estava aqui, foi muitas vezes morta porque teve resistência, se converteu. Não se converteu, você vai deixar de existir. O diferente é visto como uma ameaça para um fundamentalista. O fundamentalista não consegue conviver com a diferença. E, portanto, o desejo é de que o diferente não exista mais. Não exista. A gente vê, por exemplo, essa decisão, a primeira decisão do orgulhoso, todo animado, né, atendendo a expectativa da população, da maior parte da população que o elegeu, o presidente americano, o Trump. Primeira decisão dele foi dizer num decreto: aqui só existe homem ou mulher. Como assim? Só existem 2 gêneros. Como se, com um decreto, eu deixasse de existir a diversidade de gêneros. Entende? Então, o pensamento do fundamentalista é a de converter o mundo todo ao seu modo de pensar, à sua religião, a fazer com que as pessoas... E por isso ele vai tratar o outro de forma bastante descaridosa, né? Quem são os outros para a sua religião? Para algumas religiões, os outros são os ímpios, os pecadores, né? Quem são os outros? Os outros são os caídos, são os que não conhecem a verdade. Sério. Então, a gente vai eleger os outros, e quando eu pergunto para alguém quem são as pessoas, como vocês se referem às pessoas que não são da sua religião? E a resposta é sempre descaridosa, eu já sei que se trata de um pensamento fundamentalista e, portanto, violento. Violento. E isso é muito comum nas tradições religiosas, infelizmente. Eu gosto de dizer, Afonso, me permite só mais uma frase aqui, que uma verdade profunda é aquela em que o oposto dela é também uma verdade profunda. Uma verdade superficial é aquela que o oposto, a resposta contrária, é uma verdade superficial. Então, a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho para pensar que ali, no outro, existem coisas profundas e que a gente pode aprender muito com o outro. Ter uma escuta respeitosa é importantíssimo. Infelizmente, o fundamentalismo religioso é uma reação bastante violenta a um incômodo com o diferente. Reverendo, os membros das comunidades LGBT que ingressam na Igreja da Comunidade Metropolitana, eles relatam terem sofrido violência verbal ou violência física na sociedade. Se afirmativo, quais as ocorrências mais frequentes que o senhor tem registrado? Então, são violências das mais diversas, né? Mas, assim, uma coisa importante, a igreja não é uma comunidade exclusivamente para pessoas LGBTs. A grande maioria são pessoas LGBTs, mas existem pessoas, por exemplo, que se identificam com a comunidade por outras razões, né? Então, tem mulheres heterossexuais que sentem muita vontade na ICM e vão relatar violência de gênero em casa, abuso por parte do companheiro, enfim. Então, isso é muito comum. Nas pessoas LGBTs, quase sempre, essa violência simbólica, né? Que acontece às vezes na igreja, às vezes violência física também. Existem várias pessoas que passaram por terapias de reversão promovidas por
pseudoterapeutas dentro das igrejas, dentro de tradições religiosas, que promovem, às vezes, uma tentativa de lavagem cerebral, às vezes com choque e outros tratamentos terríveis, né? E algumas pessoas não sobrevivem a isso. Né? Nós temos alguns documentários, e as pessoas podem pesquisar isso na internet e nesses canais de streaming, que vão falar a respeito disso. Né? Tem um filme bastante que é o Orações para Bob, que está disponível inclusive no YouTube, alguém pode assistir, mas que vai relatar fatos reais de famílias de tradição religiosa fundamentalista que vão colocar os seus filhos nesses programas de reversão da homossexualidade, como se isso fosse possível, e muitas vezes os filhos acabam não sobrevivendo a esse tipo de terapia. E isso é bastante grave, bastante grave. Atualmente, no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia proíbe esse tipo de prática, né? Existem várias normativas, temos inclusive alguns psicólogos e psicólogas que perderam a sua licença de trabalho por conta de fazer esse tipo, promover, né, dentro de religiões, dentro de comunidades, essas terapias de reversão. Mas aí o que acontece? Eles acabam continuando com esse tipo de postura, esse tipo de trabalho, mudam o nome de terapia de reversão para outras coisas e continuam praticando esses crimes dentro de comunidades religiosas. Reverendo, a Luísa, que nos acompanha por intermédio da Rede Boa Nova de Rádio, diz que é pontual, aqui acompanha, elogia o programa, eu vou pular essa parte aqui. Ela diz assim: pergunta para o reverendo se existe algum sacerdote trans na igreja da comunidade metropolitana. Existem vários, né? Na verdade, a primeira pessoa trans, né, ordenada como clérigo na ICM foi lá no início da década de 80, nos Estados Unidos. Então, era um homem trans, oriental, inclusive, que se ordenou clérigo da ICM, é vivo até hoje, e já é um pastor jubilado, né, aposentado. E existem várias. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a reverenda Alexia Salvador, uma mulher trans, casada, tem 3 filhos, e é uma clériga das igrejas da comunidade metropolitana, mora em Mairiporã, e é uma ativista, é uma pregadora, conferencista, enfim, tem vários ministérios interessantes. A comunidade de São Paulo é liderada por uma pastora, a pastora Ivana Warwick, que é uma mulher trans de transição tardia, e é uma mulher que participa da comunidade, inclusive a sua ex-esposa também participa da comunidade e está aqui sempre apoiando e participando das atividades da comunidade. Então, existem várias pessoas trans que são clérigos ou clérigas das igrejas da comunidade metropolitana no mundo todo. Reverendo, essa pergunta foi feita aqui, a pessoa pediu para não mencionar o nome, não há necessidade. A pergunta é a seguinte: gostaríamos de ouvir seu comentário sobre a recomendação de que para que o homossexual seja salvo, ele precisa ser celibatário, ou seja, viver em castidade, não casar e não ter relações sexuais. Isso. Bastante... Obrigado por essa pergunta também. A pessoa pode dizer, você pode ser peixe, né? Mas não nade. Não... Pede-se que não nade, né? O ser humano... Quando a gente vai debruçar sobre autoconhecimento e os fenômenos da existência, a gente vai entender que tudo o que a gente faz tem sexualidade. Tudo tem. Todo o ânimo, toda a potência de vida é sexual. Então, não dá para ser moralista e criar mecanismos para tentar fazer disso algo puro, numa pureza celibatária. Isso é um pensamento que está sendo suavemente deixado de lado no discurso católico, mas que ainda prevalece como norma, está lá nos documentos, né? A pessoa até pode ser, o catecismo da Igreja Católica diz que o homossexual até pode ser filho de Deus, mas ele não pode praticar a homossexualidade, ou seja, ele pode ser peixe, mas se ele nadar, ele está fora, né? O que
é um absurdo, né? É criar leis para que elas sejam automaticamente, né, deixadas de lado. É um absurdo pensar que uma pessoa pode ser homossexual e abrir mão de existir como uma pessoa homossexual, né? A gente vai ver aí os escândalos, né, por parte das tradições religiosas que assumem esse posicionamento hipócrita. Hipócrita por quê? Porque sabe que isso não vai para a prática, né? Isso vai continuar sendo um discurso que alimenta um moralismo religioso e que denuncia uma hipocrisia generalizada, infelizmente. Então, é um absurdo pensar que alguém pode ser, mas não pode existir como. Reverendo, o tempo passa tão depressa, mas ainda dá tempo aqui, eu acredito, para uma última pergunta que me parece muito importante, ela seja respondida com muito carinho pelo senhor. Qual a orientação religiosa que as pessoas que vivem em conflito com a própria sexualidade recebem na Igreja da Comunidade Metropolitana do Brasil? A orientação é de que nós precisamos reconhecer que Deus, no seu infinito amor, nos fez a sua imagem e semelhança. E existe uma centelha divina em tudo que Deus fez. Existe algo lindo de Deus na história de pessoas LGBTs. E, portanto, entender que a diversidade sexual não é um pecado ou uma doença, mas é algo divino que você tem para ensinar o mundo. Existe algo sobre Deus em nós que não é compartilhado por todas as pessoas. E, portanto, eu creio, sim, que existe algo divino nas pessoas LGBTs a ser comunicado ao mundo, a ser trazido ao mundo. Em toda a diversidade humana, e todos e todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, existe algo de Deus a ser revelado por cada um e cada uma de nós. Não é diferente entre pessoas LGBTs. Nós temos algo de Deus. Se a gente fosse criar uma imagem de Deus, a gente teria de fazer um mosaico gigantesco, em que cada pecinha desse mosaico contemplasse o brilho de cada olhar humano. Como eu creio que existe algo divino nas pessoas, na tradição espírita sobre Deus, eu também creio que existe algo divino a ser comunicado ao mundo pelas pessoas LGBTs. A diversidade não é uma ameaça, ela é uma oportunidade para a gente aprender mais e mais e mais sobre Deus. Muito bem, isso é muito bom ouvir essas palavras tão esclarecedoras, que reconfortam a alma, é isso que nós precisamos. Olha, reverendo, esse é o diálogo interreligioso. Aliás, eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor se sente aqui na Fundação Espírita André Luiz, no programa Conviver, Espírita com Allan Kardec? O senhor se sente bem? Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Eu até agradeço muito a boa acolhida, né? E essa iniciativa é muito interessante, muito, muito, muito especial. Eu gosto de ouvir e aprendo muito quando ouço, e gosto de ouvir e de ler com atenção, né? Tem alguns romances espíritas que marcaram alguns momentos da minha vida que foram interessantes demais. E eu aprendi muito com várias dessas contribuições. Como aprendo quando escuto, quando ouço atentamente irmãos de outras tradições religiosas também. Eu gosto de praticar o que eu creio. E eu creio que o diferente não é uma ameaça, é uma oportunidade. E eu tento aproveitar da melhor maneira possível. Reverendo, microfones e câmeras para o senhor trazer a sua mensagem a esse povo todo, em especial aqueles que porventura estão nos assistindo com dificuldades no campo da sexualidade, que estão em conflito com a própria consciência, a sua mensagem de reconforto e esclarecimento para a gente encerrar muito bem o conviver de hoje. Maravilha. Eu quero aqui desejar de todo o meu coração
que nesse momento que você está vivendo agora, que nesse momento da sua jornada na vida, você saiba que, embora nós não tenhamos condições de controlar a vida e as coisas, porque nada está definitivo, estático, mas nós podemos, com o amor e o cuidado generoso de Deus, fazer novas todas as coisas. Reagir de forma melhor, diferente, quem sabe estar mais aberto e permeável ao novo de Deus para nós. A dor, a angústia faz parte do processo, e lá na frente nós vamos reconhecer que isso também nos constituiu, que isso também fez parte importante do processo que nós chamamos de vida. Vida é mudança sempre. Que Deus nos auxilie, nos dê a graça de perceber que nenhum passo na caminhada é dado solitariamente. Deus está conosco. E nos nossos caminhos caminha Jesus. Que Deus nos abençoe sempre, nos dê carinho generoso para seguir a nossa jornada. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana do Brasil, que mais uma vez está aqui conosco, que ele possa levar à sua comunidade, aos sacerdotes, a todos aqueles que militam por essa causa tão nobre, a nossa admiração, nosso carinho, e o nosso programa está sempre aberto aqui. Se houver alguma necessidade de comunicação, algum evento que seja pertinente, por favor, o senhor recorra a este seu amigo, ao programa Conviver, que se despede de você que nos acompanhou até agora, agradecendo a audiência. Compartilhe o nosso programa, ajude a divulgar a necessidade do diálogo interreligioso nestes dias tão difíceis que nós estamos atravessando, mas que podem melhorar com a sua contribuição, com o seu engajamento. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver fica por aqui. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.